vida. Amém? Canta esse louvor pensando no problema que você precisa resolver. Querido, seu problema vai ficar desse tamaninho aqui, ó. Bem pequenininho. Ele é grandioso, ele é poderoso. Aleluia. Como é bom a gente acordar de domingo cedo e já ouvir sobre isso, né? Glória a Deus. Você tá bem? Convido você a se sentar. Nós vamos aprender um pouquinho da palavra. Você está descansado? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Bom dia. A paz do Senhor. E nós estamos falando sobre família nesse mês de maio. E falar sobre família, querida, é falar a respeito do sonho do Senhor. Amém? Deus sonhou com a família, Deus projetou a família, Deus escreveu como uma família deveria ser. E a gente precisa se atentar a isso e colocar um molde de Deus, da família que Deus desenhou, que Deus projetou dentro das nossas casas. Amém? Existe algo no coração do Senhor sobre a minha família e sobre a sua família. E a gente tem a missão de colocar todos os dias isso em prática dentro da nossa casa. Amém? É uma missão difícil? É difícil, pode ser, mas é algo que gera muitos frutos para nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposas. Amém? Você está pronto? Eu estou pronta. Vamos lá, então. Querido, a gente sabe que a destruição da família é algo que a gente tem visto, né, em rede social, na televisão, é algo que tem sido comentado e anunciado para quem quiser ouvir, para quem quiser ver. Não é algo velado, não é algo que está acontecendo por debaixo dos panos, é algo que está acontecendo na nossa cara. Estão esfregando na nossa cara que o conceito de família, aquilo que o Senhor criou, os sonhos de Deus, o plano de Deus para a família, está dia após dia sendo destruído. Inversão de papéis, mulher que quer mandar mais que o homem, os filhos que não honram os pais, e isso está sendo visto como legal, como bonito, como moderno. Mas, querido, se tem algo que funciona, é o que a nossa palavra de Deus, é o que ela traz para nós. E quando a gente coloca em prática, querido, isso gera resultados grandiosos na nossa vida. Amém? Então, a destruição da família é algo que, se a gente não prestar atenção, vai começar a chegar dentro da minha e da sua casa. É algo que, se a gente não for diligente, se a gente não for atento, se a gente não prestar atenção, daqui a pouco, a nossa família, a estrutura de dentro da nossa casa está igual como de qualquer um outro aí fora. Amém? E eu tenho certeza que não é isso que você deseja, porque a gente sabe que é quando se destrói a família. Pouco a pouco se destrói a mulher, se destrói o marido, se destrói os filhos. Quando a gente fala sobre família, a gente estava falando sobre o nascimento de propósitos. Quando eu nasci, um propósito nasceu. Amém? E se a gente destrói a família, a gente destrói propósitos, a gente destrói os planos de Deus aqui para essa terra. Amém? Deus tem um plano para você? Porque Deus tem um plano para mim. Ele tem para você também? Ele tem um plano para você. Amém? E se a gente destrói uma estrutura familiar, pouco a pouco, o diabo começa a destruir os planos de Deus para mim. E eu não quero isso. Amém? Aleluia. Deus tem planos para mim enquanto esposa. Deus tem planos para você enquanto esposa. Deus tem planos para você enquanto marido. Deus tem planos para você enquanto filho. E a gente precisa ouvir, se atentar e obedecer aquilo que a palavra diz, porque isso vai trazer vida para nós. Amém? Querido, que o diabo quer destruir a família, a gente já falou e a gente viu que é verdade, né? Só que isso não acontece da noite para o dia, da noite para o dia. De repente, ele vai lá e solta uma bomba no meio da sua cozinha, pá, destruiu sua família. Não, não é assim que funciona. Querido, pouco a pouco, ele vai lançando distrações em mim e você. E a gente vai se perdendo nessas distrações. E a gente vai perdendo o fio da meada da nossa família. Pouco a pouco, as distrações, excesso de trabalho, dinheiro, internet, celular, rede social, que você fica infinitamente, aquele looping eterno, né? Você vai virando aquela telinha ela não vai acabar.
Só deixa eu te avisar. Você pode puxar a telinha para cima do seu Instagram 1000 vezes no seu dia. Ela não vai acabar. Você não vai conseguir vencer esse joguinho. Então, é melhor você nem começar. Amém? Aquele looping. E você vai, e você vê receita, e você vê aquelas músicas horrorosas, as danças horrorosas. Amém? Vou parar de falar de celular, senão a gente fica só falando disso. Querido, então, pouco a pouco, essas distrações vão tirando a gente da nossa casa. Às vezes, não fisicamente, mas aqui, ó. Você está no almoço, você está jantando com a sua família, a sua cabeça está lá no seu trabalho, naquilo que você tem que resolver amanhã, que não vai adiantar nada você pensar aquilo naquela hora. Você está lá sentada, conversando na sala, assistindo um filme, e está todo mundo no celular. Não sei nem por que está passando o filme. Está todo mundo aqui, ó, no celular. Distrações. O seu filho implorando por atenção. Esses dias eu estava precisando resolver uma coisa no celular rapidinho. Aí o Eliel falou assim, mamãe, se você largar o seu celular, eu te dou um presente. Já querendo fazer uma troca comigo. Eu falei, filho, eu sei, eu só preciso terminar isso aqui rapidinho, eu já te dou atenção. E já está aprendendo, né? Como é que funcionam as coisas. A gente está lá, envolvido. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, implorando pela nossa atenção. Implorando pela nossa presença 100% ali. E a gente não está. Por quê? Nosso corpo está lá, mas a nossa cabeça está em outro lugar. E hoje a gente vai falar sobre intencionalidade dentro da nossa casa. Não adianta a gente estar na nossa casa de corpo presente, mas a nossa cabeça está envolvida com outras coisas. É intencionalidade, porque é na intencionalidade que a gente vai poder instruir, ensinar e aprender com os membros que estão na nossa casa. Amém? Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6, verso de número 1. Aqui o contexto que a gente vai falar é Moisés trazendo instruções para o povo. Eles estavam na eminência de chegar na Terra Prometida e Deus havia enviado algumas direções para que Moisés passasse para o povo. E aí Moisés faz isso. Né? Ele instrui o povo e ele começa falando, ele fala de muitas coisas, mas eu quero me ater a esse pedaço aqui. Deuteronômio 6:1 diz assim, vocês já chegaram? Posso começar? Essas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor, vosso Deus, ordenou que vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estás adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu e teus filhos e teus netos temerão o Senhor teu Deus e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que o guardes durante toda a vossa existência, a fim do quê? Que os teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para você e multiplicará a sua descendência, conforme afirmou o Senhor, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Vou fazer um parênteses, naquela época era muito comum o politeísmo. Tá? Nos nossos dias, não é algo que a gente vê comumente, mas a gente pode pensar sobre dinheiro, sobre trabalho, né? Coisas que são mais que é comum hoje em dia as pessoas endeusarem. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno sejam em teu coração. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos e conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na sua mão e no teu braço e as prenderás à tua testa como um tefilim, filactério. Filactério é como se fosse um amuleto, um talismã. Mas no sentido religioso, era um pedaço de papel, né? Naquela época não tinha papel, era pergaminho, onde as palavras, as escrituras estavam escritas e as pessoas punham na testa, como um símbolo de, estou lembrando do que está escrito aqui, estou fazendo menção, sabe? Estou colocando isso aqui em mim, essa palavra está cravada em mim, é nesse sentido que esse filactério aparece aqui. Tu escreverás a palavra do Senhor nos umbrais da sua casa, e em teus portões, está falando da entrada, de onde a gente chega na nossa casa.
Querido, eu vou voltar lá no versículo 7 para a gente falar sobre ele. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Querido, aqui está falando da necessidade de dentro da nossa casa, da gente expor a palavra de Deus. Querido, aqui nesse versículo é claro que não existe um momento específico para que eu possa fazer isso no meu dia. É a todo momento. É de modo intencional. Querido, é você falar da palavra todos os dias com a intenção daquela palavra estar cravada na sua casa, como se ela estivesse escrita nas paredes. Todos os dias. O seu filho conta uma mentira, você vai lá e lê um versículo para ele. O seu filho desobedece, você fala: filho, você nasceu para agradar a Deus, e quem agrada a Deus obedece pai e mãe. É todos os dias, é aquela intencionalidade que causa até um esforço, que causa até um cansaço. Porque você está intencionado em imprimir dentro da sua casa o que a palavra de Deus diz. E, querido, é desse jeito que a gente constrói uma casa firmada na rocha. Pode passar vento, pode passar tempestade, pode acontecer não sei o que lá. Querido, a sua casa está firmada na palavra de Deus. Quando o problema emergir, quando a situação ruim eclodir, você, a sua casa, a sua família vai estar com a palavra na ponta da língua. Se o Senhor disse que Ele iria prover tudo na nossa casa, mesmo que exista uma iminência de uma falta, todo mundo está crendo, vai sobrar, vai ter para sobejar. Amém? Só que isso não acontece, querido, de maneira desleixada, de qualquer jeito. É algo que a gente tem que imprimir força. É algo que a gente tem que colocar as nossas atitudes para fazer mesmo. Um pão faz sozinho? Você não tem que botar a farinha, botar os ingredientes, mexer, sovar, depois colocar no forno? Não é assim que funciona? Quando a gente fala sobre a gente produzir algo de produtivo na nossa casa com relação à palavra de Deus, eu preciso pôr força nisso. Ellen, mas eu trabalho tanto. Ellen, mas eu faço tanta coisa. Querido, mais vale você perder o seu trabalho, mas você ganhar a sua família. Eu tenho uma coordenadora que ela fala num outro sentido, mas eu quero trazer para o sentido de família. A nossa vida é como se fosse aquele negócio de prato. Sabe aquele pauzinho que você bota um prato em cima e deixa girando? E a gente tem que ficar girando esses pratinhos para nenhum cair. Não é? Só que existem pratos, queridos, que são de plástico, que se cair a gente bota de novo e continua rodando, mas tem pratos que são de vidro, que se cair, quebra e não tem mais o que fazer. Amém? A nossa família, nosso pratinho de vidro, que a gente não pode deixar de manivelar aquilo lá para continuar rodando. Amém? O nosso trabalho, eu sei que a gente tem que dar o nosso melhor, eu sei que a gente tem que fazer sempre o melhor como se fosse para o Senhor, mas existem momentos da nossa vida que a nossa família tem que estar no topo. Porque se eu perder o meu marido, se eu perder o meu filho querido, a minha vida inteira vai correr em torno disso. A minha vida inteira vai ficar em volta de um divórcio, vai ficar em volta de um filho envolvido com drogas, vai ficar em volta de uma situação que não tem mais o que você fazer. Porque o seu pratinho de vidro caiu. Amém? Os nossos pratinhos de vidro, querido, eles precisam continuar girando e sendo manivelados constantemente com a palavra de Deus. E é intencional mesmo. Não espere automaticamente que o seu filho vai vir no departamento infantil, ele vai aprender muita coisa, porque ali existe um trabalho de excelência sendo feito, mas o trabalho mais pesado e mais pronunciado na vida dele é dentro da sua casa. É ali que eu vou ensinar ele a orar antes de comer. É ali que eu vou ensinar ele sobre o valor das coisas. É ali que eu vou ensinar ele a obedecer. É ali que eu vou ensinar ele que ele nasceu para agradar a Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Filho, repete. Você nasceu para quê? Nasci para agradar. O Eliel fala agradar a Jesus, né? Nasci para agradar a Jesus. Todos os dias, para isso ser inculcado, impresso no coração dele. E aí, quando ele for grande, ele vai saber que ele nasceu para agradar a Deus.
Ele não nasceu para me agradar, ele não nasceu para agradar o pai dele, ele não nasceu para agradar o pastor dele, ele nasceu para agradar a Deus. Amém? E isso está impresso no coração dele, querido, porque eu não posso ver aquilo que ele faz. Eu não estou na escolinha com ele. Eu não estou no dia a dia dele. Quando ele for mais velho, eu não vou estar nos passeios dele. Mas o Espírito Santo vai estar lá. Amém? E eu preciso confiar que aquilo que eu imprimi no coração dele vai ser suficiente para que no momento da tentação, no momento que ele precisar usar, vai ter da onde sacar, vai ter da onde tirar. Amém? E a gente está falando de criança, mas a gente tem que falar também dos nossos maridos e das nossas esposas. Querido, a mesma tentação que chega para um jovem, chega para o marido e chega para a esposa também. E a gente precisa imprimir coisas no coração do nosso marido e no coração da nossa esposa. E quando a gente cria esse ambiente na nossa casa, onde a palavra é falada todos os dias, todas as horas, querido, você vai imprimindo coisas dentro do seu coração, dentro do coração da sua família, e coisas grandiosas acontecem. Amém? Eu enunciei aqui duas coisas bem simples que acontecem quando a gente anuncia a palavra de Deus dentro da nossa casa. Esse anunciar não é você catar a Bíblia, pegar um microfone que você tem lá e ficar falando. Não é isso. Anunciar, querida, é no dia a dia, nas coisas simples. Você fala, olha como Deus é bom, olha esse dia maravilhoso. Olha que sol lindo. Tipo, olha, Eliel, que coisa linda que Deus fez para a gente. Olha essa plantinha, você sabia que foi Deus que fez? Querido, é coisa assim, você não precisa nem saber um versículo se você quiser. Mas se você está sempre evocando o nome do Senhor, chamando e dizendo, foi Deus que fez para você. Olha esse carro que a gente dirige, graças a Deus, né, Eliel? Graças a Deus que a gente tem, Deus que nos deu. A gente precisa ser grato. Olha essa comidinha, Eliel. Nossa, Deus é bom, né? Nunca faltou. Sabia que nunca faltou comida aqui em casa? Porque Deus que provê tudo aquilo que a gente precisa. Querido, você vai criando uma estrutura dentro da sua casa, não só na criança, mas em todo mundo, de fé em Deus. De fé, de fé, de fé, de fé. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente anuncia a palavra de Deus dentro da nossa casa, a gente cria uma atmosfera de fé ali dentro. Amém? E foi o que eu falei há um tempinho atrás. Quando a gente cria essa atmosfera de fé, quando o problema surge, porque surge, a gente já tem de onde sacar. A gente já tem uma palavra pronta para a gente dizer de novo, para a gente proclamar de novo, para trazer a existência para o nosso dia. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão felizes? Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa, querido, que gera quando a gente fala sobre a palavra na nossa casa é que gera arrependimento. Quando existe erro, quando existe algum tipo de confusão, quando existe alguma situação que precisa ser resolvida, quando a palavra de Deus é exaltada dentro da sua casa, existe arrependimento. Amém? Os corações ficam contritos, não tem como você não se sensibilizar à unção que existe na palavra de Deus, que envolve essa palavra. E se existe necessidade de arrependimento, vai acontecer num ambiente como esse. Amém? Aleluia. Eu quero abrir com vocês 2 Timóteo 1,5. 2 Timóteo 1,5. Assim que vocês abrirem. Abriram? 2 Timóteo 1,5? Está escrito assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Querido, isso daqui é uma carta de Paulo para Timóteo. Timóteo era Paulo, ele tinha Timóteo como como que fala? É discípulo? Pode falar discípulo? Como um discípulo. Então,
Timóteo tinha Paulo como um mestre. Então, algumas viagens Timóteo fez com Paulo. E aí, Paulo escreve uma carta. Num dos momentos da vida de Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo. E ele fala aqui sobre uma fé não fingida que existia em Timóteo. E quem transferiu essa fé não fingida para Timóteo foi a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Querido, existe sobre a nossa responsabilidade de imprimir a fé nos nossos filhos. Existe uma responsabilidade sobre mim, enquanto mãe, sobre você, enquanto pai, você, enquanto mãe, de imprimir uma fé não fingida dentro do coração do seu filho. Amém? Então, eu quero te perguntar, quem que aí são as Lóides? Quem são as Eunices? Que vão imprimir nos seus filhos uma fé não fingida, uma fé que constrói coisas, uma fé que faz com que quando a necessidade chega, quando o problema chega, não existe desespero, não existe... como eu posso dizer, angústia. Por quê? Porque é uma fé não fingida, é uma fé real, é uma fé palpável. Existe sobre nós essa responsabilidade e a gente não pode transferir isso para a igreja. A gente não pode transferir isso para o departamento infantil. Existe algo que a gente precisa fazer durante todos os nossos dias. Na hora que a gente levanta, na hora que a gente deita, na hora que a gente está comendo, na hora que a gente está indo para o trabalho, na hora que a gente está fazendo qualquer coisa, na hora que a gente está brincando, na hora que a gente está assistindo um desenho, na hora que a gente está... Todos os momentos, a gente precisa evocar, chamar, mostrar, falar, filho, aqui tem Deus nisso, tem Deus nisso, tem Deus nisso. Porque a gente vai imprimir uma fé não fingida dentro do coração dos nossos filhos. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, outra coisa que quando a gente invoca a palavra de Deus para a nossa casa, a gente traz a presença do Espírito Santo para aquele lugar. E se tem algo que o Espírito Santo faz com maestreza, com grandiosidade, é mover coisas que às vezes a gente não percebe. Coisas que às vezes a gente não vê, mas o Espírito Santo, ele vai no mais fundo de todos os corações e ele acha coisas que precisam ser consertadas. Então, quando eu evoco a palavra, eu chamo a presença do Espírito Santo para dentro da minha casa. E onde o Espírito Santo está, queridos, existe a manifestação dele ali naquele lugar. A manifestação do Espírito dentro da nossa casa é quando a nossa... Sabe aquele ambiente que você chega e fala assim, nossa, mas que gostoso que está aqui. Nossa, mas que paz. Nossa, parece que o tempo parou nesse lugar. Sabe? Querido, é um ambiente de paz. Quando eu evoco a palavra do Senhor para dentro da minha casa, quando eu chamo ela, quando eu falo sobre ela, quando eu trago ela a todos os momentos, eu trago a presença do Senhor ali. Eu trago a presença do Espírito Santo, que é capaz de ir em todos os corações que ali estão e procurar aquilo que precisa ser consertado, procurar carências, procurar coisas que precisam ser mudadas, serem melhoradas. E se tem uma coisa que abençoa a vida de uma mulher, é um marido cheio do Espírito. E se tem uma coisa que abençoa a vida de um homem, é uma mulher cheia do Espírito. E se tem uma coisa que agrada o pai e a mãe, é ver filhos cheios do Espírito. Amém? Então, mais uma vez, é mais uma razão para a gente evocar o nome do Senhor na nossa casa todos os dias. Amém? A presença do doce Espírito se faz presente naquele lugar. E aí coisas que estão quebradas, que precisam de conserto, que precisam de reparação, que precisam de alinhamento, elas vão acontecendo, porque onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo está em movimento, coisas acontecem. Querido, mas eu preciso fazer isso de modo intencional. Não acontece do nada. Não acontece sem intencionalidade. Não acontece se eu não fizer nada para que isso aconteça. Amém? É igual emagrecer. Se você não fizer nada, você vai continuar com o mesmo peso. Existe uma intencionalidade que a gente coloca nisso. Gera esforço, claro. Gera, não vou falar cansaço, mas eu vou dizer um pensar, um gastar energia pensando sobre isso, gera. Mas, querido, os resultados são grandiosos. Amém?
Eu vou dar alguns exemplos práticos de coisas que a gente pode fazer na nossa casa para que a presença e a manifestação do Espírito ela seja facilitada. A primeira coisa que a gente pode fazer, querido, é tomar muito cuidado com aquilo que a gente está vendo e ouvindo dentro da nossa casa. Televisão, rádio, notícia. Quando a gente controla aquilo que a gente vê e ouve dentro da nossa casa, a gente está controlando aquilo que está entrando. Se você fica 24 horas por dia a sua televisão ligada no noticiário, que só fala da Covid, da não sei o que falta, aqui do preço da gasolina, aqui do preço da cenoura e o preço do repolho. Querido, o que vai gerando em você? E em mim gera um pavor. Eu fico apavorada. Porque eu falo, meu Deus, aonde vai parar? R$7, R$8 a gasolina. Daqui a pouco eu não vou poder sair de casa. Não vai gerando isso? E eu sou uma pessoa cheia de fé. Sou fervorosa mesmo. Querido, vai gerando uma estranheza dentro de nós, vai gerando uma sensação de desconforto tão grande, uma sensação de impotência diante disso. E aí, o que a gente começa a fazer? Murmurar. Ah, mas isso aqui é político isso? Ah, mas que não sei o que é isso? Ah, que não sei o que é isso? E se tem uma coisa que chama um coro, é murmuração. Um começa a murmurar aqui, daí vai pegando. Daqui a pouco a sua família inteira está falando da alta da gasolina. E que porque não sei o que tem que mudar, que não sei o que o político, que não sei o que não sei o que. Amém? Agora, querido, vou falar de novo. Querido, se você coloca um louvor que diz que Ele é grande, que Ele é poderoso, que todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus, o que vai ser gerado dentro de você? Vai ser gerado fé. Amém? Agora não, a gente insiste em passar mal todos os dias. Insiste em passar nervoso todos os dias. Querido, pode subir o álcool, pode subir a gasolina, pode subir a cenoura, o feijão, o café. Não importa. As suas necessidades serão todas supridas em Cristo Jesus. Amém? Se for necessário você ganhar mais, você vai ganhar mais e está tudo certo. Durante toda a minha existência, eu gosto de falar isso. Durante toda a minha curta existência, porque eu sou jovem. Durante toda a minha curta existência, não teve nenhuma refeição que eu não pude fazer. Nenhuma. Eu fiz todas. Ou algumas a mais do que eu deveria ter feito, confesso. Poderia ter diminuído um pouco. E se foi assim, nesses meus 20 anos, se foi assim, querido, nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 40, vai continuar sendo. Porque desde o dia que eu nasci, eu fui consagrada ao Senhor. Amém? E eu não vou temer mesmo. Eu não vou me injuriar, eu não vou ficar nervosa, eu não vou ficar preocupada. Agora, quando a gente liga esse tipo de coisa dentro da nossa casa, você gera um clima de desconforto ali dentro. A gente fica desconfortável com as nossas coisas. A gente fica desconfortável. Gera algo de ruim dentro de nós, uma sensação de, quero ir para os Estados Unidos. Não é? Estou falando verdade, não estou? Eu vou sair daqui, eu vou lá para o Canadá. Eu vou sair daqui, eu vou lá para Buenos Aires. Gera uma situação de desconforto que você quer fugir dessa realidade. Mas, querido, se você pensar na sua realidade como a realidade do Brasil, você é um pobre miserável. A nossa realidade é uma realidade do céu, aonde existe provisão, aonde existe cura, aonde existe saúde abundante. A minha realidade é essa. Amém? Eu não vou me preocupar. Vou acordar todos os dias para trabalhar saudável, toda animada. Onde tiver murmuração, querido, se aquilo está me afetando de algum modo, sai fora. Vai dar uma volta. Vai ler um livro cristão, vai botar um louvor para você ouvir, vai edificar a sua fé. Fica grande por dentro. Amém? Vamos transformar essa atmosfera da nossa casa.
Se eu quero que a manifestação do Espírito Santo ali dentro, não posso ter um lugar onde tenha murmuração, onde tenha música feia. Eu preciso colocar músicas que edifiquem ao Senhor, que me lembrem de quem Deus é. Porque quando a situação difícil chega, eu tenho de onde sacar, eu tenho de onde tirar. Amém? Pega um radinho, seu celular, sei lá, você não tem, me fala que eu procuro um para você. Bota um louvor para tocar na sua casa. Eu quero ver alguém chegar e falar um palavrão dentro da sua casa. E se alguém ousado chegar, você aumenta o volume. Se for ousado de novo, você aumenta até a gente não conseguir se ouvir dentro de casa. Amém? Existe um lugar, um ambiente que a gente precisa gerar intencionalmente para que paz, direção e milagres aconteçam dentro da nossa casa. Amém? Queridos, a presença do Espírito Santo, ela traz 3 coisas quando ela está dentro da nossa casa. Ela traz paz, ela traz direcionamento quando a gente não sabe para onde a gente vai. Sabe aquela situação difícil? Fala assim, meu Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? A presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo dentro da sua casa, ela vai trazer direção para você. Amém? E ela vai trazer milagres quando eles precisarem acontecer. Amém? Eu quero uma casa assim. Você quer? Você quer a casa mais linda, mais gostosa? Sabe aquela casa que chega, visita e não quer ir embora? Você até bota a vassoura atrás da porta para o pessoal ir, que você já está meio cansado. Sabe aquele ambiente que está impresso nas paredes? É algo que saiu do espiritual e veio para o mundo físico. Está impresso, é palpável, você consegue até cortar. Já chegou naquele ambiente onde teve uma discussão? Está tão tenso que você consegue cortar o ar, de tão tenso. Agora imagine um ambiente recheado da presença de Deus. Querido, você consegue cortar, você consegue pegar. Amém? Quem aqui vai botar o radinho? Não precisa ser Bluetooth, não, viu? Pode ser qualquer um. O Espírito Santo, ele flui. Bluetooth, Wi-Fi, qualquer coisa. O que você estiver oferecendo, ele vai pegar junto com você. Amém? Deus é bom. Aleluia. E outra coisa que a gente vai falar também sobre como gerar aquele ambiente poderoso para a ação do Espírito dentro da sua casa. As palavras. Minha e sua. Aquilo que sai da nossa boca. Vou só falar uma frase e vou ficar nisso. Pensa que a qualidade das palavras que você disse essa semana toda, a qualidade das palavras que você disse essa semana toda, vai produzir o seu almoço de agora à tarde. Você vai ter vontade de comer? Pronto. Querido, pode ser que as palavras que a gente diz não gerem um prato de comida para a gente, né? Mas ela gera frutos. E esses frutos, querendo ou não, a gente vai ter que engolir. Metaforicamente falando. Amém? Eu quero ler com você Provérbios 18, verso de número 20. Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da boca enchem-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Querido, escolha dizer palavras que vão trazer fruto, grandes frutos para você. Amém? Não, talvez não frutos comestíveis, mas frutos que a gente vai ter que lidar com eles durante toda a nossa vida. Às vezes a gente fala para o nosso marido, para os nossos filhos. Pode parecer que a circunstância que você vê em algum deles, de fato, essa palavra traduza o que de fato está acontecendo. Mas a gente precisa escolher, reverter as coisas com as nossas palavras, porque a gente vai colher exatamente delas.
E a gente vai falar que os nossos filhos são abençoados, são supridos, são obedientes. Amém? Deus é bom? Aleluia. A última coisa que eu quero falar, que já estão me mandando embora aqui já, é que dentro da nossa casa, todo mundo é responsável pela vida espiritual de todo mundo. A gente fala assim, a salvação é individual, tudo bem, mas lembra que eu falei que se existe algo que abençoa uma mulher, é um marido cheio do Espírito. E se tem algo que abençoa um homem, é uma mulher cheia do Espírito. E se tem algo que abençoa pai e mãe, são filhos cheios do Espírito. Vocês lembram que eu comentei sobre isso? Querido, então, é da minha responsabilidade olhar para os meus filhos e olhar para o meu marido e promover, gerar neles um ambiente favorável, que eles aprendam do Espírito e cresçam com o Espírito. Amém? E isso faz menção de toques mesmo. Tipo assim, você não leu a Bíblia essa semana. Eu não te vi orando. Você não está indo ao culto. Eu preciso que você vá, porque os seus frutos me afetam. Olha, você não aprendeu ainda sobre o dízimo. O dízimo é importante. Vamos aprender juntos, vamos entender juntos sobre isso. Se você não dizima, é algo que afeta a nossa casa. Eu preciso que você aprenda sobre isso. Amém? É observar mesmo, observar a nossa vida e observar a vida dos nossos filhos e dos nossos maridos e das nossas esposas. E dizer, não estou vendo você ir para o culto. Na hora do culto você fica meio voando. Se concentra. Se tem uma pessoa que é um carrapato, é o Fábio. Gente do céu. O pessoal fala, o Espírito Santo, ele acende luzes. Eu nem precisava. Porque ele vê assim que eu estou saindo, ele já fala, pode voltar. Você não leu o livro. Você está nessa página ainda? Faz 2 semanas que o livro não sai desse lugar. Você acha que eu posso? Você está orando indo para o trabalho? Porque é meu momento, né? É minha hora. Você está orando? Querida, é um carrapato no meu pé. E eu não posso mentir, né? Se eu falar que eu não li, eu vou levar bronca. Então eu tenho que fazer tudo certinho. E querido, como isso me abençoa. Seja um carrapatinho do seu marido, da sua esposa. Fala assim, vai ler. Você não leu. Vai edificar a sua vida. E não tem jeito, querido. Quando a pessoa não está se enchendo da palavra, não está orando, não está fazendo as coisas, os frutos eles aparecem. A pessoa fica mais mal-humorada, a pessoa fica sem paciência, respondendo de atravessado. Por quê? A palavra de Deus, ela amansa a gente. Sabe aquele gênio que a gente tem? A palavra de Deus, ela faz assim, calma, benzinho, calma. Amém? Aleluia. Deus é bom? Eu espero que assim como na minha vida, né, essa palavra venha mudar algumas coisas que precisam ser mudadas dentro da sua casa. Coisa simples, um rádio pode transformar a atmosfera da sua casa e fazer com que um ambiente talvez de briga, de discussão, de palavrão, se transforme num ambiente onde a operação de milagres aconteça. Amém? Eu creio em coisas grandiosas acontecendo com uma simples modificação. Ao invés daqueles filmes que ficam falando palavrão e parecendo mulher pelada, bota uma ministração. Escolhe lá uma bem legal que você está precisando aprender, bota lá, deixa passando. Às vezes você nem... Eli, mas eu não tenho tempo de assistir, mas deixa passando, querido. Alguma frasinha você vai passar, vai ouvir, vai gerar fé dentro de você. Amém? Deixa rolando, vai criando aquela atmosfera, vai criando aquele ambiente. E aí a hora que está todo mundo reunido, querido, vai eclodir os milagres, as coisas, o movimento do Espírito Santo dentro dos corações vai acontecer. E talvez aquilo que você está tentando mudar no seu filho há 1000 anos aconteça pela ação do Espírito Santo num ambiente como esse. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria perguntar se tem alguém que nunca fez uma oração aceitando Jesus e deseja fazer isso nessa noite, nessa manhã. Tem alguém?
Você veio aqui pela primeira vez, ou talvez você já venha há alguns dias, você tenha ouvido da palavra e o Senhor está construindo coisas dentro de você, está gerando fé e hoje você deseja mudar. Querido, o fato de você aceitar Jesus faz com que a sua casa se transforme num ambiente propício para a manifestação do Espírito. Tem alguém nessa condição aqui hoje? Todos salvos? Aleluia. Vou fazer a oração para quem está em casa, amém? Quem está em casa, repete comigo. E diz assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus erros, de todos os meus pecados. E te recebo hoje, Pai, como meu Senhor, Salvador. Recebo, Senhor, o pacote da salvação. Recebo libertação, recebo cura. Recebo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez para mim, Pai. No nome de Jesus, eu declaro que sou salvo. No nome de Jesus. Amém.